Olá, eu e o Matheus vamos explicar sobre as criptografias AES e RSA. Bom, eu vou começar explicando pela AES. Basicamente é um dos métodos mais comuns de criptografia do mundo, né? Que algumas empresas como a Apple e a Microsoft utilizam. Ela é um conjunto de cifras de blocos utilizados pela família Hindadel e desenvolvida por dois criptógrafos, no caso Vincent Hindemel e Jonan Damon, eles que submeteram a proposta da NIST durante um processo de seleção de chaves desse tipo. E Hindel é uma família de cifras com diferentes chaves e tamanhos de blocos. Agora eu vou explicar alguns recursos da criptografia AES. No caso, a segurança, que além de ela tem uma capacidade muito maior de resistir a vários ataques em relação a outras criptografias, né? E o custo dela, apesar de ela não ser livre de royalties, o algoritmo dela é eficiente em termos computacionais de memória. E sua implementação é flexível e altamente adequado quando implantado, independente do hardware ou software, além de ser simples para implementar. Para a gente entender o OS, a gente precisa entender o que é cifra de blocos, basicamente. Esse método ele armazena informações utilizando o que eu citei antes, lá em cima, cifra de blocos. Aí, os blocos estabelecem a entrada de texto simples e a saída de texto cifrado, ou seja, entra um texto e sai a criptografia, basicamente, medida em bits. Por exemplo, no caso, se a chave for de 128, há 128 bits de texto cifrados a cada 128 bits de texto simples, assim dizer. Isso para uma chave de 128. A S varia de 128, 192 e 256, sendo que a S de 256 é a mais segura de todos. Bom, aqui na criptografia a gente dá para comparar com a sua antecessora, que é a DES. No caso, a DES era a extensão de chave dela de 56 bits e a ASE é a de 128, 192 e 256, como eu expliquei anteriormente. E o tipo de cifragem é o simétrico, ou seja, ambos vão ser simétricos, a chave simétrica. E o tamanho de cada bloco da antiga, 64 bits, e da atual, 128 o mínimo, sendo que a segurança da anterior é considerada inadequada, porque é basicamente 64 bits, uma chave que facilmente seria quebrada, e a AES de hoje, né, mesmo 128, ainda é um pouquinho difícil de ser quebrado na tecnologia atual. Aqui agora eu vou falar alguns usos da chave da criptografia AES, né, no caso. Alguns exemplos seria na utilização de VPNs para proteger nosso IP, ou a gente compactar os nossos arquivos para pessoas indevidas não pegarem o seu arquivo, extrair e utilizar de forma indevida. Aí a gente utiliza o WinRAR, o WinZip, utilizando obviamente uma senha, né? E para a gente proteger nossos arquivos pessoais, aí a gente usa programas como os BitLockers, que utilizam esse software de criptografia e protege o nosso disco ou partição de pessoas indevidas de fora. Olá, meu nome é Matheus e eu vou falar sobre criptografia RSA. RSA é um algoritmo criptográfico desenvolvido pelos professores Ronald Rivest, Adi Samir e Leonard Adleman, do MIT. Esse algoritmo ele se baseia na teoria clássica dos números, que demonstra a dificuldade prática de fatorar dois números primos muito grandes. A RSA pertence ao conjunto de algoritmos de criptografias de chaves assimétricas, ou seja, são utilizadas duas chaves distintas, uma para criptografar uma mensagem e outra para decriptografar essa mesma mensagem. Elas são conhecidas como chaves públicas e chaves privadas. A chave pública, como o nome já sugere, ficará disponível a qualquer um que deseje enviar uma mensagem para um determinado destinatário, né? Já a chave privada, somente o destinatário terá acesso, sendo o único capaz de decriptografar a mensagem e poder lê-la. Então, após uma mensagem M ser criptografada utilizando a chave pública, né, essa pode ser encaminhada por meios inseguros, né, ou seja, essa mensagem criptografada pode ser disponibilizada, pode trafegar pela internet sem medo de ser capturada por um usuário mal intencionado, né, um usuário que esteja em modo promíscuo recebendo e copiando as mensagens trafegadas dentro de uma rede, né? Essas mensagens podem ser copiadas, pois
somente o destinatário que vai receber essa mensagem, né, e que tenha a chave privada vai ser capaz de decriptografar a mensagem, né? Então ela tem uma utilidade muito comum, né? Ela é muito utilizada na internet, tanto é que ela é utilizada nos certificados SSL, né? Em vários outros tipos de criptografia, ah, porque ela tem um custo computacional, apesar de ser relativamente mais pesado do que os demais algoritmos de criptografia, né? É um pouco mais difícil tanto para gerar a chave privada quanto a pública, quanto para decriptografar a mensagem, né? Ela ainda assim é uma das criptografias mais confiáveis atualmente, e um estudo demonstrou que para uma chave insegura, né, uma chave gerada com números primos curtos, foram necessários mais de 11 meses e mais de 400 computadores operando em conjunto para conseguir ter algum sucesso em decriptografar essa mensagem, né? Ou seja, ela se demonstra uma criptografia muito segura, né? Muito confiável. Então, a criptografia RSA ela também tem um papel importante para assinatura digital, né? Comprovação de veracidade de documentos digitais e de autenticação de usuários também, pois como um usuário é capaz de decriptografar uma mensagem, né? Um sistema pode, através de uma chave pública, criptografar uma mensagem, enviar a um usuário. Esse usuário vai decriptografar essa mensagem e falar, né? E o fato dele conseguir decriptografar essa mensagem demonstra que ele é o usuário possuidor da chave privada, né? Então, ela é muito útil também para assinatura digital de documentos e para autenticação de usuários, né? Bem, agora a gente vai explicar sobre o nosso código, né? Para isso a gente primeiramente vai explicar as classes que a gente importou, no caso as bibliotecas, assim dizendo. Depois a gente explica as classes. Basicamente a gente precisa de 3 itens para a gente explicar no nosso código. Uma que a gente precisa das chaves para executar o código. Outra, os blocos, a cifra de blocos, que a gente tem que botar a mensagem em algum lugar, né? E basicamente a nossa criptografia e descriptografia da chave. Basicamente, então, o nosso primeiro passo seria o Secret Key Spec, que seria basicamente as nossas chaves, que vão ser geradas secretamente, independente do provedor. Claro que a gente não está usando o provedor aqui, simplesmente é o nosso código teste. O IV Parameter Spec seria o nosso cifra de blocos, onde a nossa mensagem vai ir criptografada já, onde ela vai ser posicionada. E a nossa biblioteca de criptografia, assim dizer, a gente não tem como gerar tudo isso aqui sem os métodos criptográficos, assim dizer. Bem, então aqui a gente tem a declaração de 3 variáveis, né? Essa primeira variável aqui é uma string, que é o bloco, né? A nossa cifra de bloco, onde a nossa mensagem onde as letras, né, que compõem a nossa mensagem vão ser posicionadas, né? Logo abaixo nós temos então o teste exemplo, que é uma string, né, que é a nossa mensagem efetivamente, né, onde a gente quer criptografá-la, né, e transmitir ela então para o destinatário, né? E logo abaixo tem a chave AES, que é a chave aleatória que a gente criou, que vai ser utilizada para efetuar a criptografia, né? Então depois temos o nosso main, né, o nosso código main, onde nós temos um bloco try-catch, que é onde se dá propriamente a execução e a chamada dos métodos de criptografia e decriptografia desse nosso algoritmo, né? Então, vamos
passando linha por linha, né? Na primeira linha, então, a gente só retorna esse texto de exemplo, né, para mostrar a mensagem que vai ser criptografada. E então a gente já criou uma variável do tipo um array de byte, que tem o nome encriptado, que vai receber a nossa mensagem já criptografada, né? Utilizando esse método chamado encrypt. Nesse método encrypt, então, a gente passa o texto exemplo, né? Mais a nossa chave AES que a gente criou anteriormente. Então, aqui a gente já dá o retorno do nosso texto encriptado, né? E logo abaixo, então, aqui a gente tem um for que vai demonstrar, né? Que vai mostrar a nossa cifra de blocos, né? Que foi usado para criptografia. E logo abaixo, então, a gente já faz a decriptografia, né? Essas 3 linhas logo abaixo já fazem a decriptografia da nossa mensagem criptografada. Então, a gente salva dentro de uma string, né, uma variável string chamada decriptado. A gente usa o método decrypt, passando o nosso array de bytes, né, anteriormente, que é a nossa mensagem anteriormente criptografada, mais a nossa chave AES. E isso nos retorna, então, a mensagem já decriptada, né? E aqui embaixo a gente tem o nosso catch para tratar os erros de chaves erradas ou qualquer erro no processo de criptografia ou decriptografia do algoritmo. Então, certo, agora vamos explicar a parte dos métodos, né? Como lá em cima a gente já executou os métodos, aqui eu vou dar uma explicadinha um pouco como é que ele funciona. Basicamente, então, o nosso método de encriptar, ele vai trazer o texto exemplo junto e a chave pertencente a essa mensagem. Caso dê algum problema, alguma exception, assim dizer, vamos ter que tratar essa encriptação, que vai ter todo esse processo aqui que a gente está mostrando aqui na tela, que vai pegar tudo de forma em bit, quebrando a mensagem e botando lá dentro, caso dê algum problema. Na parte de descriptografia é o mesmo processo. A gente vai pegar, só que ao contrário, basicamente ao contrário. Na encriptação a gente põe bit a bit, e aqui na descriptação a gente pega os bits de lá de dentro do nosso bloco, junto com a chave pertencente à mensagem, e monta a mensagem de volta. Caso dê algum problema, obviamente, vai ter a nossa exceção ali, e vai ter todos os métodos que a gente criou para junto da chave e enfim criar a nossa mensagem de volta. Basicamente eu criei 2 exceptions porque caso dê algum problema de a criação da mensagem ou recriação dela de volta, ela deu algum erro, algum retorno de erro. Basicamente então é isso. Certo, agora vamos executar o nosso código que a gente tinha explicado, para a gente mostrar passo a passo como é que funciona. Aqui a gente vê que temos o exemplo texto, que seria o texto que a gente tinha usado anteriormente como exemplo. E aqui a gente pegou basicamente o texto encriptado já, botando em cada bloquinho, cada letra do texto, assim dizer. E para a gente testar, para ver se o texto vai sair correto no outro lado, assim dizer, a gente faz a descriptação dele. E o texto, obviamente, vai estar igual à parte de cima, sem nenhum erro, sem nenhum processo do tipo. Ou seja, ele foi encriptado e descriptado com sucesso.